Olá, povo santo e abençoado do Senhor. Vamos iniciar a nossa tarde com a meditação da Palavra de Deus. Com a meditação, reflexão diária com o Momento EBD. Vamos iniciar a nossa tarde dessa forma. Com muita alegria, nós vos convidamos para essa meditação, bem como nós convidamos a cada um dos nossos irmãos para que se inscrevam no nosso canal Teologia para a Vida e compartilhem essa live do Momento EBD. Nos ajude a evangelizar, nos ajude a discipular os povos, as nações, aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem da palavra do Senhor. Vamos multiplicar, irmãos. Seja um multiplicador da palavra nos últimos dias. Nos últimos dias nós estamos precisando evangelizar de todas as maneiras, ok? Muito bem. E o Momento EBD de hoje nós iremos fazer a nossa reflexão diária na Epístola de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 20, que nos traz o seguinte tema: os dons e a unidade da igreja. Os dons e a unidade da igreja. Meus queridos, a lição do próximo domingo, nós estaremos começando um estudo sistemático a respeito dos dons espirituais. Se faz necessário, meus amados, que nós, pentecostais, não venhamos a perder sequer uma aula, uma explicação a respeito dos dons espirituais. O trimestre passado foi a respeito, nos ensinou bastante a respeito do batismo com o Espírito Santo. E nós pentecostais, são as duas doutrinas da igreja em que nos fortalece, mas de contrapartida nos deixa muitas dúvidas. Então, assim como no trimestre passado, nós não devemos perder uma aula sequer, porque faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa doutrina. E nós iremos estudar sistematicamente a respeito dos dons espirituais. E eu já quero fazer essa leitura que está no versículo 20 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, que nos diz o seguinte: agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Repetindo, agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Veja o que a palavra nos diz nessa tarde. Existem muitos membros, mas apenas um corpo. E quando nós nos reportamos aos dons espirituais, nós iremos fazer a contextualização dessa prédica bíblica para que nós possamos entender melhor o contexto pentecostal dos dons espirituais. Nós sabemos que existem muitos dons, variedade de dons que o Espírito Santo capacita a sua igreja para que nós possamos servir melhor ao nosso próximo. Mas nós devemos entender que todos esses dons, eles pertencem a um corpo. Não existe um dom superior ao outro. Não existe um dom para dar evidência àquele a que possui. Os dons não são para salvação. Os dons não servem para você ser salvo. Os dons servem para você servir o seu próximo na igreja. A capacitação espiritual através dos dons é uma capacitação ministerial para serviço. Nós devemos pedir o Espírito Santo para que nos capacite, para que nós possamos servir melhor, para que nós possamos estar em unidade no corpo do Senhor, no corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. O que nós devemos observar é que
é um corpo com muitos membros. Embora esses membros, eles trabalham de diversas maneiras um do outro, eles trabalham de maneiras diferenciadas uns dos outros. Cada membro tem a sua particularidade, mas não devemos esquecer que cada um desses membros trabalha para o bem comum do corpo, para que esse corpo seja saudável e sadio, para que esse corpo trabalhe plenamente perfeito, para que esse corpo seja perfeito e não tenha nenhuma debilidade. Cada membro trabalhando de forma diferenciada, mas cada um desses membros trabalha em função do outro para que o corpo viva e atue na sua plenitude, na sua melhor plenitude aqui na terra. Ou seja, cada dom do Espírito Santo, cada dom do Espírito, ele trabalha dentro da sua particularidade, tem a sua particularidade, mas cada um dos dons trabalham em função do outro. E quando juntamos todos esses dons, nós trabalhamos em função do corpo, em função da igreja, para que a igreja sirva melhor, para que a igreja faça o ID do Senhor, para que a igreja esteja em pleno funcionamento como organismo vivo, porque como um corpo, bem faz a comparação, Paulo compara a igreja com um corpo. Por quê? Porque um corpo, ele é servido pelos seus membros, e esse corpo, ele é vivo porque corre em todo o corpo, em todos os seus membros, o mesmo sangue. E na igreja do Senhor, quem nos alimenta é o sangue de Cristo. E nesse corpo, em um corpo, esse corpo, ele é vivo porque ele é suprido por um só Espírito. E a igreja, como corpo, é alimentada pelo sangue de Cristo e possui todos os membros, todos aqueles que possuem dom, são alimentados pelo Espírito Santo do Senhor. Meus queridos, e esses dons, eles são dados à igreja para que a igreja viva em unidade, em harmonia. Agora deixa eu te dizer, é impossível você viver em harmonia, ser um, com uma pessoa que não nasceu de novo. Essa união, essa unidade são com cada membro de cada igreja em todo o globo terrestre. É impossível um cristão que nasceu de novo viver em unidade, viver em harmonia plena de espírito com alguém que ainda não foi introduzido no corpo de Cristo. Essa unidade é para os salvos que estão nas mais diversas denominações cristãs, mas não é uma unidade entre salvos e incrédulos. A unidade da igreja é espiritual. Você é um com qualquer irmão de qualquer denominação em qualquer lugar do mundo. Mas você não pode fazer uma unidade, uma união espiritual com aquele que não nasceu de novo. Essa unidade não é criada na terra, mas no céu. Não é feita pelo homem, mas por Deus. Todos aqueles que creem em Cristo de todos os lugares, de todos os tempos, são um, vivem em unidade, porque somos alimentados pelo mesmo Espírito, e esse corpo, ele é alimentado pelo mesmo sangue, que é o sangue de Cristo. Todos fazem parte da mesma igreja, do mesmo rebanho. Todos são ovelhas de Cristo e noiva do Cordeiro. É assim que nós, como membros desse corpo, nós devemos nos sentir, vivendo em harmonia, trabalhando em harmonia perfeita em função uns dos outros. E todos os membros com todos os seus dons, trabalhando para que o corpo viva harmoniosamente,
para que essa igreja se apresente uma igreja vitoriosa. A diversidade do corpo, o corpo, embora uno, tem uma grande diversidade de membros. Está escrito no capítulo 12, que nós estamos estudando, no versículo 14. O que torna o corpo bonito e funcional é o fato de ele ter seus membros harmoniosamente distribuídos e todos trabalhando juntos para o bem comum. Os membros do corpo são belos quando distribuídos com proporcionalidade. Um nariz que se desenvolve além do normal deforma o rosto. O olho é um órgão lindo e nobre. Ele é o farol do corpo humano. Contudo, já imaginou se você encontrasse um olho de 75 quilos na rua? Você sairia correndo, pois esse olho gigante mais se assemelharia a um monstro. Essa é uma exposição do pastor Hernando Dias Lopes, quando ele se retrata aos membros do corpo. Mas Paulo, ele pergunta: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? A beleza do corpo está na sua diversidade e na sua proporcionalidade. O corpo precisa das diversas funções dos membros para sobreviver. Um membro serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício e edificação do corpo. Então, meus queridos, nós aprendemos nessa tarde que os dons são para unidade na igreja. Os dons são para a unidade na igreja, para que o corpo de Cristo trabalhe harmoniosamente e para que essa igreja ela seja reconhecida sobre a terra como a igreja militante, movida pelo Espírito Santo do Senhor e alimentada pelo sangue de Cristo. Você já pensou se o corpo não trabalhasse harmoniosamente? Nós poderíamos contextualizar nessa tarde da seguinte maneira: você vai passando em algum lugar e o olho enxerga um fruto na árvore. O olho viu o fruto, mas ele não pode fazer nada. Para isso, o comando é dado do cérebro para que os pés vá e leve o corpo até aquele fruto. Mas mesmo os pés levando o corpo até aquele fruto, quando chega lá, nada esse corpo poderia fazer se não tivesse a mão para se estender e trazer o fruto até o corpo. Mas se não houvesse a mão nesse corpo, nada esse corpo poderia fazer para sentir o paladar desse fruto, mesmo trazido até ele pela mão, se não fosse a boca. Então é dessa forma que os membros de um corpo trabalham harmoniosamente. Os membros de um corpo trabalham mesmo que diferenciadamente, cada um dos membros, diferentes membros trabalhando diferenciadamente, de formas diferenciadas, mas todos trabalham em função do corpo, para que haja harmonia nesse corpo, para que esse corpo seja pleno e saudável e viva harmoniosamente sobre a terra. Esta é a igreja do Senhor, que mesmo sendo um corpo e tendo muitos membros, muitos dons, cada um desses dons trabalha para o bem-estar desse corpo. Cada um dos dons na igreja do Senhor, mesmo dons diferenciados, dom de profecia, dom de visão, dom de línguas, dom de discernimento, dom de sabedoria, dom da palavra da ciência, dom de cura, dom de poder, dom de profecias. Cada um desses dons trabalha na sua particularidade, cada um desses membros, cada um desses dons tem a sua particularidade, mas todos trabalham em harmonia, uns trabalhando em função do outro para que o corpo, para que a igreja viva em harmonia perfeita e nós cheguemos às mansões celestiais juntos. É dessa forma, meus queridos, que nós como igreja devemos atuar aqui na terra, devemos viver aqui na terra, um ajudando o outro, um em função do outro.
chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, tomar parte na dor do irmão, ajudar aquele que está precisando, orar juntos, profetizar, um fala em língua estranha, o outro profetiza, o outro tem visão, o outro tem o dom da palavra da ciência, o outro tem o dom da sabedoria, mas quando nós nos juntamos, nós formamos um corpo e todos nós trabalhamos em função para que esse corpo viva em harmonia perfeita e nós vivemos não para ser servidos, mas para servir a cada um dos nossos, na nossa comunidade cristã e nos nossos arraiais evangélicos odiernos. Meus queridos, que Deus possa vos abençoar ainda mais e que esse trimestre só venha a enriquecer ainda mais a nossa igreja e que nós, pentecostais, possamos aprender a servir ainda mais, que nós possamos aprender ainda mais a nos colocarmos como membros e trabalhar em função de cada um de nós, não com egoísmo, não trabalhar separadamente, não trabalhar com individualidade, mas trabalhar juntos, uma equipe santa que vará os séculos e a eternidade, e chegaremos juntos no céu, servindo em harmonia a esse corpo maravilhoso que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe e tenha um excelente restante do nosso dia. E se esse Deus assim permitir, amanhã, com toda certeza, nós estaremos de volta, mais uma vez, para o Momento EBD. Seja muito abençoado, em nome de Jesus.